Você pode até editar bem, domina ali todos os efeitos, sabe mexer em vários programas, manja tudo de efeitos sonoros, color grading, porém, você não tá prosperando financeiramente, você não tá ganhando dinheiro de fato com a edição de vídeo. E hoje eu vou te mostrar aqui 5 erros que fazem muitos editores ficarem travados financeiramente, mesmo sendo muito fodas na edição. E o primeiro erro aqui é muito comum: cobrar barato por medo de perder o cliente. Um dos maiores erros que você pode cometer é definir o seu preço baseado no seu medo. Medo do cliente dizer não, medo de parecer caro, medo de não conseguir outro trabalho depois disso. Só que quando você cobra barato demais, você não atrai bons clientes, você atrai clientes que não vão valorizar o seu serviço. Isso está diretamente ligado aqui com o nosso segundo erro, que é aceitar qualquer projeto. Quando você aceita qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de cliente, qualquer vídeo para editar, você não vira um editor de vídeo, você acaba virando aquele bombeiro, apagador de incêndio. O cliente vem atrás de você na hora que ele precisa do vídeo para ontem e você só tá ali para apagar o fogo e nada mais que isso. E aí nisso os projetos são mal explicados, você não tem um briefing muito assertivo do que você precisa fazer, o cliente muitas vezes não sabe nem o que ele precisa passar para você para que você consiga editar esse vídeo com qualidade. Ele tá tão desesperado, ele não tem noção nenhuma ali da situação e acaba deixando você numa fria, jogando 100% da responsabilidade no teu peito. De certa forma, você como editor precisa solucionar os problemas do cliente, só que você também precisa do mínimo de informação para poder tocar aquele projeto. E aí, isso linkado com o erro anterior, né, que eu falei de você atrair clientes não qualificados, isso vai te desgastar muito emocionalmente falando. Isso gera estresse, ansiedade, você acaba ficando nervoso, acaba ficando irritado com certas situações, então vai virando uma bola de neve. E aí o nosso terceiro erro, muita gente comete também, que é não ter um processo de trabalho claro. Porque daí nessa o editor ele sofre duas vezes. Ele sofre para editar no trabalho e também sofre nessa parte da comunicação. E aí isso envolve o briefing, os prazos, as entregas e até as revisões que vão ser feitas nos vídeos. E aí no briefing seriam todas aquelas informações que você precisa para poder iniciar o projeto, como que o cliente quer aquele projeto, de repente a identidade visual que você precisa seguir, quais informações são essenciais estarem ali, talvez com destaque, ou talvez até inserts extras que você precisa colocar naquele projeto para contextualizar todas as informações. E aí também nos prazos, né, para quando você precisa, porque muitas vezes o cliente, como eu falei, vem pedindo um vídeo, vem pedindo um material para ontem, então tem que ver se você tá apto naquele momento, ou às vezes você aceita no calor da emoção e acaba se complicando com outros projetos que você já vem fazendo, então você precisa ter muita calma nessa hora, você precisa ser bem centrado, por isso você precisa estar emocionalmente tranquilo, emocionalmente centrado para conseguir analisar todas essas informações e passar um prazo certo para o seu cliente, né? Vocês precisam acordar algo que fique bom para ele, mas também fique bom para você. E como eu falei, tem as revisões, né? Você de repente limitar ali a quantidade de revisões que os clientes precisam fazer, isso vai dar uma assertividade maior no briefing. O cliente não vai querer ficar pagando a mais por retrabalho que você precisa fazer por falta de informação dele. Então até nisso ele vai passar um briefing melhor para você e vai ter mais atenção para dar essas informações para você começar esse projeto. E o quarto erro aqui é só focar na técnica. Você ser um excelente editor, tecnicamente falando, não é o que vai fazer você prosperar. Pera aí, tenha muita calma, eu já vou me explicar. Não quer dizer que você, manjando aí dos programas, não quer dizer que você não vá fazer vídeos bons. Mas só isso não faz de você um empreendedor bem-sucedido. Você precisa saber se comunicar com o seu cliente, porque o cliente ele não quer saber qual programa você vai usar, qual técnica você vai usar, qual efeito, qual correção de cor, enfim, ele não quer saber dessa parte técnica, ele quer que você resolva o problema dele. E através dos vídeos é que você vai conseguir solucionar esse problema. E aí a edição tá no meio disso tudo, só que como eu falei, você precisa saber se comunicar, como eu falei, às vezes o cliente vem tão desesperado que se você entrar nesse jogo emocional dele, você acaba se complicando também. Às vezes esquece de pedir informação, às vezes acaba esquecendo de colocar alguma coisa importante no vídeo, aí tem que ficar refazendo. Então tudo isso envolve esse background da edição de vídeo. E aí o quinto e último erro, e é um dos mais importantes aqui da nossa lista, é você não se enxergar como um negócio, como uma empresa. Porque quando você se vê só como editor, você tá trocando o seu tempo por dinheiro. Mas quando você se vê como um negócio, como uma empresa, você consegue enxergar crescimento e consegue assim
prosperar para poder escalar o seu negócio. Então muitas vezes você fica focado apenas na edição de vídeo. Nossa, eu tenho 10 vídeos para fazer hoje, 10 amanhã, beleza, multiplicando isso por X valor, eu vou ganhar tanto no final do mês. A médio, curto prazo ou a curto prazo, isso é muito legal, porque você vai ter uma renda boa. Só que se você também não tiver uma visão de negócio, uma visão de empreendedor para poder escalar o seu negócio, talvez a médio, longo prazo ou talvez a longo prazo, você pode acabar se perdendo nessa sua estratégia, porque você ficou muito tempo apenas focado em editar, que não pensou em fazer um caixa para sua empresa, não pensou nos investimentos que você precisa fazer para poder crescer, não pensou nas qualificações que você precisa fazer para se atualizar no mercado, porque hoje a gente vive no mercado digital, a cada dia tem uma coisa nova, então a gente precisa estar atento a essas informações para poder se atualizar e até passar isso para os clientes, porque às vezes se você fica com uma técnica ou um conhecimento que daqui a pouco ele já vai estar ultrapassado de certa forma, talvez aqueles clientes não te procurem mais, ou o cliente que você já tem troque você por outra pessoa, porque talvez você não saiba atender a necessidade que ele está precisando naquele momento, ou os novos clientes com as novas tendências e novas técnicas, ele não vai te procurar, ou às vezes até te procura, mas talvez você não saiba atender a essa necessidade e conseguir solucionar os problemas desse novo cliente. Lógico, você tem que editar, você tem que ganhar seu dinheiro, tem que ganhar dinheiro pra caramba, mas também tire um tempinho para você poder enxergar o seu negócio de fora, sabe? Ter aquela visão macro do negócio, conseguir enxergar como uma empresa mesmo para você poder crescer e escalar a sua própria empresa. Então, se você quer viver da edição de vídeo, você precisa também mudar a forma como você se posiciona e não só como você edita os vídeos. E se você quer aprender muito mais sobre edição de vídeo, CapCut, Adobe Premiere, no primeiro link da descrição ou no comentário fixado vai ter o nosso curso de edição de vídeo. E se você quer acompanhar um pouco mais da nossa rotina, me segue lá no Instagram, @ogui.vieira. Segue o Thiagão também, @Thiago1clique. Você vai acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia, vai estar mais próximo de nós e a gente pode criar aí uma relação muito mais bacana, responder os comentários, trocar uma ideia pelo direct, beleza? E se esse vídeo fez sentido pra você, tem alguns desses erros que você comete ou já cometeu e hoje você não comete mais, comenta aqui embaixo também pra ajudar outros editores de vídeo a sanar essas dúvidas aí, a parar com esses erros também. Mas é isso, rapaziada, muito obrigado pela sua atenção. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tem vídeo semanalmente aqui no canal, dá um clique, deixa o seu like, comenta, se inscreve, faz tudo aí, tamo junto, tchau!